Então vamos fazer a leitura agora dos 2 primeiros versículos. Acompanhe comigo, não tire os seus olhos da Bíblia durante essa noite. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Então, irmãos, o texto aqui nos informa que naquele mesmo dia do texto anterior, no dia em que Jesus foi procurado pela sua mãe, pelos seus irmãos, no mesmo dia que Jesus afirmou que todos aqueles que estão em um relacionamento pessoal de discipulado com ele são os membros da sua família, neste mesmo dia, Jesus saiu da sua casa e foi até a beira do mar da Galileia. Chegando lá, as multidões já o cercaram novamente e ele tomou uma posição comum para os mestres daquele tempo. Hoje nós acostumamos ver os professores em pé e os alunos sentados. Naquele tempo, o mestre sentava e os alunos ficavam em pé. E depois de ele tomar essa posição, ele passou a ensinar. É o que nós veremos nos versos 3 a 9. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, Jesus falando às multidões, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora eu gostaria que vocês imaginassem, tentassem se colocar nessa cena aqui, como se vocês estivessem ali presentes nessa multidão. Vocês fossem um daqueles que estão ouvindo Jesus falar essas coisas, mas que você tentasse se imaginar ali sem conhecer o resto da história. E por que esse exercício é importante? Porque os nossos ouvidos são de pessoas acostumadas com os textos bíblicos mais conhecidos. A maioria de nós certamente sabe a explicação desta parábola, que é uma das mais conhecidas de Jesus, a parábola do semeador. Mas imagine você estar ouvindo isso pela primeira vez. Essas palavras que nós acabamos de ler, ouvindo apenas isso que está nos versos 3 a 9. Que conclusão você poderia chegar se para você fosse disponibilizado apenas isso? Só essas palavras. Nenhuma mais, nem outra explicação a mais é dada a você. O que você acha que conseguiria imaginar disso aqui? Provavelmente não muita coisa. Você provavelmente ficaria ali. O que ele quis dizer com isso? Onde ele quer chegar com essa história? E não é por acaso que os discípulos de Jesus ficaram intrigados. E eles, imediatamente depois de ouvirem a parábola, eles se aproximaram de Cristo com uma pergunta que nós encontramos no verso 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Eles se intrigaram. Por que o Senhor está falando com a multidão desta forma? Qual o propósito disso? E aqui é importante uma breve definição de parábolas, tá, irmãos? Parábola, ela é uma forma de ensinar usando ilustrações ou elementos do cotidiano que eram comuns aos ouvintes com o objetivo de explicar verdades espirituais profundas. Então, quando Jesus queria ensinar verdades espirituais profundas, muitas vezes ele usava ilustrações do cotidiano, contava histórias para que se fizesse compreender melhor o que ele queria ensinar. Então, na parábola do semeador, Jesus ele usa ilustrações relacionadas à agricultura. Você tem aqui um semeador, você tem aqui diversos tipos de solo, você tem a semente que está sendo jogada, e por aí vai. Era algo extremamente comum para as pessoas daquele tempo. Era algo do cotidiano deles, fácil de ser entendido. E Cristo usou essas ilustrações, essa ilustração como a do semeador, para explicar questões importantes
questões espirituais sobre a realidade do reino dos céus. Só que essa não é a primeira vez que Jesus usa parábolas para ensinar de acordo com o que nós já vimos até aqui em Mateus. Nós já analisamos algumas parábolas antes de nós chegarmos aqui no capítulo 13. Só que agora tem uma questão diferente. A explicação da parábola fica restrita ao grupo mais íntimo de discípulos. Essa explicação, que ela é indispensável para que a gente entenda a parábola, não é mais entregue à multidão, apenas aos discípulos. E este é o motivo da pergunta feita aqui pelos discípulos. Por que o Senhor fala com parábolas às multidões? E é por conta desta pergunta que, antes de nós iniciarmos a exposição das parábolas do reino, o meu propósito aqui essa noite é expor a resposta que Jesus vai dar aos discípulos. A resposta dele sobre por qual motivo ele fala por parábolas para aquela multidão. Lembrando, irmãos, que isso ocorre imediatamente depois do início do período de oposição ao seu ministério. Nós vimos isso nos capítulos 11 e capítulo 12. Essa multidão aqui é a multidão que está apenas interessada nos milagres, mas que pouco se interessa em ter um compromisso real com Cristo. Essas pessoas são aquelas que duvidam ou que se opõem a Jesus como Messias. Elas estão ali com seus interesses pessoais, elas estão em busca de mais um milagre, de mais uma cura, de mais uma multiplicação de alimento, mas ela não está interessada no compromisso do discipulado. Então, nós veremos agora qual a resposta de Jesus a esse questionamento. Por que Jesus ensina por parábolas? E Jesus diz que, em primeiro lugar, ele ensina por parábolas para ocultar a verdade desta geração perversa. Versos 11 e 12. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A resposta que Jesus dá aqui, ela é extremamente dura. É o tipo de imagem de Cristo que muitas pessoas tentam evitar. Inclusive, é o tipo de imagem de Cristo que pode ser estranha para muitos de nós aqui. Segundo Jesus, o uso de parábolas tem como objetivo esconder a verdade de certas pessoas. E aqui eu vou repetir isso, irmãos, para não deixar dúvida. Porque, segundo o texto bíblico, Jesus não quer que algumas pessoas compreendam as verdades do reino. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês lembram da divisão entre a família de Jesus e a família daqueles que se opõem a Jesus? Nós vimos na semana passada. Os discípulos são aqueles que estão em um relacionamento pessoal com Cristo. Aqueles que se preocupam com as suas palavras. Os discípulos são aqueles que dão ouvido a Jesus. Estão ali atentos a tudo aquilo que ele está ensinando. E aí eles buscam viver em obediência a ele. E o texto da semana passada diz que o discípulo que age assim, em obediência, ele faz a vontade do Pai. E é a estes, e somente a este grupo de pessoas, aqueles que se comprometem em viver em obediência ao Filho, apenas a eles é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Do outro lado da história, nós temos todos os outros que não fazem parte desta família real, da família de Cristo. Todos aqueles que não são discípulos. Muitos deles podem usar o nome de cristão, mas não ser um discípulo de fato. Esses que permanecem em um estado de dúvida ou de oposição a Cristo, para esses, segundo o texto, não é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus disse claramente: apenas os discípulos
conhecerão essas coisas. Aqueles que não fazem parte dos meus discípulos, a esse não é dado conhecer essas coisas tão preciosas. E é importante também, irmãos, nós compreendermos aquilo que está sendo oculto. O que é de fato que Jesus está escondendo deste outro grupo que não os seus discípulos? O que será que significa os mistérios do reino dos céus? Que mensagem é essa que está sendo oculta? O que é aquilo que está sendo escondido das multidões e que está sendo revelado só para os discípulos? E aí eu convido você a pensar um pouquinho, tentar imaginar uma linha de tempo exatamente como é o nosso calendário, tá? O tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. No tempo antes de Cristo, antes da vinda de Jesus, muitas profecias foram entregues que falavam sobre a vinda do Messias e a vinda do seu reino. Só que muitos dos planos de Deus em relação ao reino, eles só poderiam ser de fato entendidos, eles só poderiam ser descobertos no chamado últimos dias, no período da vinda, da chegada do Messias e posteriormente a sua ascensão. Muitas coisas não podiam ser compreendidas apenas com as profecias do Antigo Testamento, eram coisas misteriosas. Eu vou dar um exemplo disso para tentar deixar mais claro. Paulo diz que a união entre judeu e gentil em um só corpo, que ele chama de igreja, Paulo diz que isso é um mistério. Por que é um mistério? Por que a igreja é um mistério, segundo o apóstolo? Ela é um mistério não porque é algo misterioso que nós não conseguimos compreender hoje em dia, né? A igreja é um mistério, nós não entendemos como ela de fato funciona. Não. Paulo afirma que a igreja é um mistério porque não havia precedentes. Porque não havia como compreender a doutrina da igreja com base nas profecias do Antigo Testamento. Você não tinha como imaginar que isso aconteceria apenas por aquilo que havia sido revelado antes de Cristo. Então isso é um mistério que foi revelado nesses últimos tempos. Que Deus traria um reino, isso não era segredo. Os judeus esperavam esse reino. Eles esperavam a chegada do Messias. Isso havia sido revelado. O Messias, um libertador prometido, virá. Só que, como seria a chegada deste reino na história? Como será a manifestação apocalíptica? Esses mistérios, eles serão entregues apenas de Jesus aos seus discípulos. Apenas aqueles que são membros da sua família é que saberão esses mistérios. E o que nós vemos entre os opositores de Jesus, entre aqueles que estão nesse estado de dúvida e rejeição, é que eles se decepcionaram com o Messias Jesus. Eles esperavam que um grande líder político, um grande líder militar, que restauraria a nação de Israel, que traria de volta o poder àquele povo, que libertaria aquela nação das mãos do Império Romano. Da mesma forma que eles se decepcionaram com o reino proposto por Jesus. Havia uma decepção geral em relação a isso. Um reino que está entrando no mundo, que foi inaugurado pela vinda do Messias, mas que opera neste momento da história de maneira oculta, que opera interiormente, que opera regenerando o coração dos homens, trazendo arrependimento e perdão de pecados. Não era esse reino que a maioria dos judeus esperava. Mas essas novas revelações sobre a realidade do reino do Messias só seriam entregues aos verdadeiros discípulos. Jesus ainda complementa essa questão por meio de uma linguagem proverbial. Ele diz ali no no versículo 12. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que aqueles que já desfrutam das bênçãos espirituais, estando unidos a Cristo em um relacionamento pessoal, estes receberão cada vez mais do Senhor.
ao ponto de que eles terão bênçãos espirituais de maneira abundante. É uma promessa maravilhosa isso. Enquanto que aqueles que estão em um estado de dúvida ou de oposição em relação ao Messias, esses que nada têm espiritualmente falando, eles permanecerão eternamente separados do tão esperado reino de Deus, ao ponto de que um dia tudo aquilo que eles acham ter lhes serão tirados. E nós temos aqui, irmãos, algumas aplicações importantes a nós hoje. A primeira delas é o perigo da incredulidade. O perigo de permanecer em um estado de dúvida, ou simplesmente um estado de neutralidade. O que é um estado de neutralidade? É um estado de que há até algum tipo de simpatia com Cristo, mas não há compromisso com Ele. Lembram das pregações do pastor Adriano sobre o encontro com a pedra viva em 1 Pedro? Essas pessoas aqui do texto, essa multidão, que Jesus está ocultando uma mensagem, elas tiveram esse encontro. Elas viram com os seus olhos Jesus realizando milagres. Elas escutaram com os seus ouvidos os seus ensinamentos. E dentro desse grupo, alguns, eles tomaram uma postura de oposição forte em relação a Cristo. Nós vimos, Jesus foi acusado de estar endemoniado pelos líderes religiosos. Mas em outros casos, não houve essa oposição tão forte. Houve só um estado neutro. É o caso da multidão que está aqui. Eles ainda estão interessados em Cristo. Eles estão ali, junto de Jesus, mas estão neutros em relação a Ele. Eles querem ver os milagres, mas não estão interessados em seguir a Jesus. Eles não se interessam no compromisso do discipulado. E aí o que Cristo faz com essas pessoas que não tomam uma decisão pelo compromisso? E aqui vem o perigo de estar em um estado neutro, simpático a Cristo, mas nunca comprometido com Ele. O que Jesus faz com esses aqui? Jesus está entregando neste momento toda uma geração perversa à sua própria incredulidade. Jesus passou a esconder deles a verdade. Ele simplesmente não interfere mais naquele estado de dúvida e de rejeição. E isso é um grande alerta para nós. Porque nós temos acesso à revelação de Deus por meio da Bíblia. Nós temos acesso ao Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Todos nós aqui tivemos um encontro com a pedra viva. Agora, o que faremos em relação a isso? O alerta é que nós devemos ter muito cuidado para não permanecermos em um estado de neutralidade. O que é isso? Nunca se comprometer de fato com Cristo. Porque agir desta forma, segundo o texto, é correr o risco de Deus simplesmente lhe entregar a esse estado e não mais intervir. A tolerância do Senhor, mais cedo ou mais tarde, ela acabará. A hora do arrependimento, a hora de crer em Cristo e de se comprometer com Ele em um relacionamento discipulado é agora. Não espere o dia de amanhã. Não termine mais um ano em um estado espiritual morno, sem nunca de fato se comprometer com Cristo e o seu ensino. Busque hoje se tornar um verdadeiro discípulo comprometido com Cristo até o fim. Outra aplicação importante aqui é o contraste que nós temos no verso 12. Que alegria, irmãos, saber das bênçãos abundantes que esperam pelos discípulos. O que nós temos aqui no início do versículo 12 é a certeza de que se você hoje já desfruta de bênçãos espirituais, se você já desfruta de paz,
né? A paz com o Senhor, essa paz que excede o entendimento que a Bíblia tanto fala, se você já sente a alegria de estar unido a Cristo, se você já se alegra no conhecimento adquirido de Deus por meio da palavra, esse versículo nos dá a certeza de que cada dia mais Deus vai lhe acrescentar dele mesmo. Se você hoje já desfruta de bênçãos espirituais, tenha a certeza de que dia a dia Deus vai abençoando ainda mais. De que forma? Dando de ser conhecido por nós. Cada vez mais os discípulos conhecerão o seu Criador. É um progresso eterno. Eterno, não tem fim. Já do outro lado, e aqui entra o contraste, aqueles que estão em oposição, aqueles que rejeitam o Filho de Deus, esses que se acham grandes aos olhos do mundo, que se acham mais inteligentes do que os outros, mais poderosos, aqueles que se acham que podem construir o seu próprio reino no mundo, para estes a certeza é de que tudo aquilo que eles dizem possuir, bens, dinheiro, fama, poder, legado, tudo isso um dia lhe será tirado. De nada valerá nenhuma dessas coisas quando estiverem prestando contas da sua vida diante de um justo juiz, que é o nosso Criador. Então, por que o Senhor fala por parábolas? Em primeiro lugar, para ocultar a verdade de uma geração perversa. Em segundo lugar, Jesus ensina por meio de parábolas, porque essa geração perversa está morta espiritualmente. Verso 13. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Jesus ensina por meio de parábolas por causa do estado espiritual dessa geração. Uma geração que foi chamada no capítulo 12 de geração perversa. Uma geração que tinha olhos físicos para ver os milagres. Eles podiam enxergar os muitos sinais que foram produzidos por Cristo e que autenticavam, que comprovavam que Ele é o Messias. Mas mesmo vendo, eles não compreenderam à luz das Escrituras que Jesus é aquele libertador prometido. Uma geração que mesmo ouvindo a voz do Salvador, não conseguiu compreender o suficiente e ao invés de se unir a Cristo em um relacionamento discipulado, se tornaram seus inimigos. É como se as parábolas elas tornassem esse estado natural desta geração ainda pior. É como se as parábolas amplificassem a cegueira espiritual. É como se Deus, por meio das parábolas, endurecesse ainda mais um coração já endurecido. Eu gostei muito da tradução da NVT nesse versículo. Ela diz, é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem nem entendem. E isso é mais uma coisa que choca os ouvidos dos evangélicos modernos. Jesus não ensinou sobre os mistérios do reino por meio de parábolas para que as pessoas pudessem compreender melhor os seus ensinamentos. Jesus não usou as parábolas com ilustrações, do cotidiano, para explicar de maneira mais facilzinha para aquele povo que não estava entendendo. Jesus afirma com todas as letras, eu falo com eles por meio de parábolas para que vendo não enxerguem. Eu falo com eles por parábolas para que ouvindo não entendam nada do que eu estou ensinando. Em outras palavras ainda, eu uso parábolas para que eles continuem no seu estado de cegueira espiritual. Eu não vou entregar as pérolas do reino a um bando de porcos. E por mais que isso choque muitos cristãos dos nossos dias, isso não causava tanto impacto no meio dos discípulos de Jesus daquele tempo.
porque aqueles discípulos eram acostumados com o Antigo Testamento. E isso já aconteceu outras vezes na história deste povo. Se você já leu o livro de Êxodo, você vai lembrar um texto clássico quando se fala em endurecimento de coração. Em Êxodo 9, 7, diz assim: mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então, nesse versículo 7 é dito que o estado do coração do Faraó era um estado de um morto espiritual. Ele estava endurecido. Era alguém que não se submeteria à vontade de Deus. Era um homem ali obstinado no seu pecado. Mas aí você caminha um pouco no texto, alguns versículos à frente, no mesmo capítulo 9 de Êxodo, no verso 12, e diz: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu. E aí você fica, não, mas afinal de contas, é Faraó que endureceu o coração ou foi Deus que endureceu o coração deste homem? Porque no verso 7 diz que o coração do Faraó se endureceu. E aí no verso 12 diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Será que há aqui uma contradição? E é claro que não, irmãos. Em Efésios, no capítulo 2, verso 1 e 2, é dito que ele, Jesus, no caso, lhe deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele fala isso para a igreja de Éfeso. Ele diz, olha, antes vocês estavam mortos nos seus pecados, e veio Jesus, deu vida a vocês. Antes vocês tinham um coração endurecido. Agora Jesus veio e restaurou esse coração. O ser humano, segundo o que a Bíblia nos ensina, ele nasce com o coração endurecido pelo pecado. Essa é a explicação para o mal no mundo. O pecado que habita em todos os homens. O homem nasce, cresce em um estado de desobediência, de rebelião contra Deus. E este era o estado de Faraó, um estado naturalmente rebelde. Não foi Deus quem deixou ele assim. Foi o pecado original que foi transmitido para todos os filhos de Adão. O que Deus fez no caso foi apenas entregar Faraó aos seus próprios desejos. Deus entregou ao seu próprio coração rebelde. Deus montou ali todo um cenário onde Faraó poderia mostrar de maneira visível, por meio das suas atitudes, toda a sua rebelião. E é exatamente a mesma coisa que Jesus faz com o uso de parábolas e com todo o restante da sua missão neste mundo. Cristo agora ele vai preparar todo um cenário para que esta geração perversa possa mostrar, por meio das suas próprias atitudes, o estado do seu coração de pedra, endurecido para Deus e endurecido para a sua palavra. E qual atitude essa geração fará mais adiante na história que vai demonstrar claramente a sua rebelião contra Deus? O pedido pela crucificação de Jesus. Essa multidão, logo mais adiante, estará gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então nós devemos olhar para essa geração e tentar tirar lições proveitosas a nós. Fica claro na palavra de Deus que nós somos responsabilizados pelas nossas ações em relação a Cristo. Ninguém tem desculpa. Ninguém vai dizer para Deus, eu nasci assim. A culpa é sua, foi o Senhor que endureceu o meu coração. O Faraó não vai ter essa desculpa no dia do julgamento final. Nós somos responsabilizados nas Escrituras pelos nossos atos. E novamente, irmãos, eu trago o questionamento. O que nós faremos em relação à nossa decisão sobre a pedra viva? O que nós faremos em relação a Jesus Cristo de Nazaré? Permaneceremos endurecidos para o Evangelho? Permaneceremos rebeldes em relação às boas novas que Jesus traz? Porque nós devemos reconhecer que sim, nascemos em um estado de rebelião, mas existe diante de nós uma oferta graciosa. Foi dado de graça a nós, na pessoa e na obra de Jesus.
O justo ofereceu a sua vida para salvar o injusto. Deus providenciou, por meio dele mesmo, a única forma de nos reconciliar com ele. E o que faremos em relação a essa oferta? Outra questão importante que se levanta com base nesse versículo 13 é resgatar entre nós uma visão elevada de Deus. Porque a grande maioria das pessoas falam sobre Deus. Você vai encontrar a grande maioria das pessoas dizendo crer em Deus. Muitos alegam falar com Deus. Ah, Deus fala comigo. Eu oro a Deus, eu converso com Ele. Mas são poucos os que possuem uma visão bíblica sobre Deus. Na maioria dos casos que nós vemos é uma visão ou extremamente rasa, ou muitas vezes completamente antibíblica, que não corresponde com Deus nas Escrituras. E se nós estivermos comprometidos com Deus, que não é o Deus das Escrituras, nós estamos criando ídolos para nós mesmos. Porque esse Deus criado na minha mente é um falso Deus. E é curioso que muitas dessas pessoas que possuem uma visão de um Deus amoroso, aquele que só faz o bem para as pessoas, elas normalmente não se chocam quando elas leem um texto como o de Êxodo, dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Elas muitas vezes não se incomodam lendo o versículo de hoje, que Jesus escondeu a verdade da multidão. E sabe por que isso não choca essas pessoas que creem em um Deus amoroso? Porque essas pessoas olham para Faraó, ou para essa geração perversa que no fim da história vai crucificar a Cristo, e elas pensam, mas eles merecem isso mesmo. Faraó mereceu. Essa geração merecia mesmo, porque eles são maus. Eles fizeram coisas muito erradas. Faraó escravizou o povo, esse povo, essa multidão aqui, vai crucificar Jesus. Eles merecem ser endurecidos por Deus. Só que o que a Bíblia ensina não é isso. Ela diz que todos nós somos pequenos faraós e pequenos fariseus. Nós nascemos igualmente maus, endurecidos, manchados pelo pecado, carentes da graça e da misericórdia do Senhor. E aí, se nós chegamos a essa conclusão por meio do texto bíblico, de que somos todos maus, significa que todos nós nascemos com um coração de pedra. Todos nós nascemos nesse estado. E aí a gente se pergunta, tá, mas então se todo mundo nasce assim, o que determina aquele que se torna discípulo daquele que permanece endurecido? Porque para as pessoas de maneira geral é a sua própria bondade, ela se acha boa. O faraó é mau, eu sou bom. Porque eu não escravizo ninguém, eu não mato ninguém, eu não faço mal para ninguém. Então o faraó tem que ser endurecido, mas eu não, porque eu sou uma boa pessoa. Mas aí quando a gente conhece o ensino bíblico que diz que não existe isso, porque a nossa comparação não é entre nós, mas com o Senhor. Nossa comparação não é quem é mais pecador de nós, mas sim se há alguém santo como Ele. E quando nós chegamos a essa comparação, nós vamos nos perguntar, tá, mas então, por que uns se tornam discípulos e outros não? E aí a única resposta que a gente encontra é por conta da soberania de Deus. Por conta da livre escolha soberana do Criador. E aí, diante desta realidade, uma realidade dura para nós, porque diz que Deus endurece quem Ele quer e regenera quem Ele quer, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei,
para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quiser. Romanos, capítulo 9, versos 13 a 18. O que nós vamos poder dizer diante de um texto como esse? O que nós vamos poder alegar diante desse Deus? Diante do Deus das Escrituras. Um Deus que endurece quem Ele quer e que regenera quem Ele quer. Um Deus que tem tudo debaixo do seu controle soberano. Que nenhum pássaro é abatido sem o consentimento dele. O que nós vamos dizer diante desse Deus? E aí eu digo, por que nós temos que buscar uma visão elevada do Senhor? Porque aí, quando nós encontrarmos o Deus das Escrituras, esse Deus soberano, um Deus do qual não se brinca, nós vamos ter a mesma atitude de Jó, no capítulo 40, que ele diz, sou indigno, porque ele teve um encontro com o Senhor. Depois desse encontro, ele afirmou, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a minha mão sobre a boca. Uma vez falei, e não direi mais nada. Pois no 42 ele diz, bem seis que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E ele finaliza dizendo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa deve ser a nossa reação quando nós temos um encontro com o Deus das Escrituras. O que diremos eu? O que diremos nós? Esse Deus é injusto? Não, como pode escolher uns e endurecer outros? Não. Quando nós encontramos o Deus das Escrituras, nós dizemos exatamente a mesma coisa. Olha, se alguma vez eu ainda falei, eu não falo mais. Porque eu só ouvia falar de Deus. Aquilo que diziam por aí, que Deus é bondoso, que Deus está aí fazendo bem, né? Mas eu conhecia só de ouvir. Mas agora, pelas Escrituras, os meus olhos veem quem é de fato o Senhor. Então, por que Jesus fala por parábolas? Em primeiro lugar, para ocultar a verdade dessa geração perversa. Em segundo lugar, porque essas pessoas estão mortas espiritualmente. E em terceiro lugar, Jesus fala por meio de parábolas, porque o juízo de Deus já está sobre essa geração perversa. Versos 14 e 15. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Jesus está aqui citando um texto do Antigo Testamento, o texto do profeta Isaías. É bem interessante que Jesus ele cita a tradução grega das Escrituras naquele tempo, por isso que dá um pouco de diferença se nós formos para o texto lá de Isaías 6, de 9 a 10. E esse texto de Isaías, ele está relacionado a um período crucial da história de Israel. Um período de máxima rejeição a Deus. E um período de julgamento proveniente desta rejeição e rebelião. Esse terrível momento histórico em que a nação de Israel sofreu o cativeiro assírio e babilônico. Esse período marca um tempo do auge da rejeição. O povo naquele tempo rejeitou os profetas, rejeitou todos os alertas de Isaías. E, consequentemente, rejeitou a Deus, a sua palavra, e tomaria juízo por conta disso. E aí Jesus, ao fazer uso desta profecia, ele mostra que essa rejeição a Deus da parte do povo, que foi vista no tempo de Isaías, ela está novamente se cumprindo agora. Só que ela se cumpre agora em um grau ainda maior. E, consequentemente, o julgamento resultante dessa rejeição vai se repetir a essa geração perversa.
em um novo momento histórico. O Messias, que vem da parte de Deus revelar o Pai e inaugurar o reino dos céus, ele encontra ali uma geração morta espiritualmente, uma geração que não quer se converter e ser curada do seu estado pelo Messias, mas que se mantém obstinada em duvidar e rejeitar Jesus como seu rei. E aí, outra vez, nós temos algo que incomoda demais os nossos ouvidos. Porque a citação do profeta Isaías, ela é construída de uma forma a dar ênfase que o uso que Jesus faz de parábolas é uma ação divina para fechar os olhos e os ouvidos dessa geração. Porque se não fizesse isso, se Jesus contasse, sobre os mistérios do reino, essa geração poderia se converter e ser curada. Olhe bem para o texto na sua Bíblia, no final do verso 15. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Pesado, né? A palavra nem sempre é agradável. Jesus diz claramente, olha, as parábolas estão sendo entregues a esse povo para que não haja o risco deles entenderem a mensagem, se converterem e serem curados. Significa que ao fazer uso das parábolas, Deus tem como objetivo ocultar a mensagem dessa geração, para que ela não entenda, para que ela não se converta. Esta afirmação bíblica, irmãos, é a mais plena certeza de que o juízo de Deus já estava sobre aquela geração. E aí em João, no Evangelho de João, lá no capítulo 3, verso 18, Jesus, depois de afirmar que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, ele diz, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E esta é uma verdade bíblica importante que está contida no texto aqui de Mateus. Rejeitar o Filho de Deus, rejeitar Jesus, rejeitar a mensagem do Evangelho é estar debaixo do juízo, é estar condenado. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Permanecer num estado de incredulidade é já estar condenado. De acordo com o texto de hoje, uma pessoa obstinada em rejeitar, alguém que já ouviu o Evangelho diversas vezes, mas permanece sem se comprometer com Cristo, pode, desde já, estar provando do juízo de Deus. Deus pode estar entregando a essa pessoa a sua própria rebelião e maldade. E isso deveria ser algo assustador para nós. Pensar que alguém que é exposto ao Evangelho, mas nunca crê, nunca se compromete, Deus pode estar deixando essa pessoa em um estado de incredulidade, estando desde já sob juízo. Se nós pegarmos o capítulo 1 de Romanos, abram no capítulo 1 de Romanos para nós acompanhar um texto juntos. Romanos capítulo 1, a partir do verso 24. Nós vamos ver na prática isso, de Deus entregando as pessoas ao juízo desde já, desde agora. Aqui no capítulo 1 de Romanos, depois de Paulo dizer ali que a revelação geral de Deus, aquela revelação da criação, nós podemos ver na natureza, no espaço, nas coisas criadas, no ser humano, enfim, nessa revelação geral de Deus, ela por si só deixa o homem indesculpável diante de Deus. E que alguns mesmo tendo essa revelação geral, o homem passou a adorar a criação ao invés do Criador. Então, por exemplo, o sol revela o Criador,
Mas aí as pessoas começaram a adorar o Deus Sol, ao invés de adorar o Deus que criou o Sol. Paulo diz isso, né? Isso torna o homem indesculpável. E aí depois, olha só o que Paulo diz, que Deus faz a partir do verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou essas pessoas, está dizendo. Deus entregou a impureza. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Deus está dizendo que Deus está entregando pessoas à imoralidade, que aquilo, o fato de haver esse tipo de comportamento, é que Deus já entregou o homem aos seus pecados. Deus deixou eles cometer esses pecados, já é juízo de Deus sobre eles. E aí o texto continua, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Ou seja, eles desprezaram Deus e a sua palavra. Então Deus pegou, então vocês querem o seu próprio entendimento, conhecimento, então vocês vão ser entregues a eles. Vamos ver o que vocês podem fazer em relação ao seu próprio pensamento. E aí eles passaram a praticar coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. De acordo com a Bíblia, irmãos, quando nós nos deparamos com uma sociedade imoral, com uma sociedade que abandonou a verdade de Deus e que passou a abraçar todo tipo de mentiras, quando nós encontramos no nosso meio práticas terríveis como o adultério, como o homossexualismo, como todo tipo de imoralidade sexual sendo não só praticado, mas aprovado pela maioria, né? Que você pode não fazer, mas não tem problema, o importante é o amor. Sejam felizes. Né? A sociedade não pode não praticar, mas ela aprova esse tipo de comportamento. Quando nós encontramos um mundo dominado completamente pelo pecado, desde a simples desobediência aos pais, porque isso tornou coisa simples. Qual criança que não desobedece? Não tem problema, né? Nós não podemos contrariar as crianças. Elas precisam crescer aprendendo a ganhar sim para tudo. Então, quando esse tipo de coisa acontece, e as pessoas, mesmo tendo conhecimento de que isso é pecado, mesmo sabendo que isso é moralmente errado, porque o ser humano sabe intimamente, ele tem um padrão moral colocado por Deus, e ele não só sabe, mas faz e aprova esse tipo de coisa, isso nada mais é do que a certeza de que a mão de Deus já está pesando sobre toda uma geração. Isso significa que Deus já entregou essas pessoas para o seu próprio pecado. Que o Senhor não está interferindo para mudar essa situação, porque eles já estão condenados. Essa é uma realidade extremamente dura. Agora, qual a nossa reação diante disso? Diante disso que o texto de Romanos nos diz. E a primeira reação que me vem à mente é temor a Deus. Temor a Deus. É reverência a um Deus que tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. É reverência a um Deus soberano que intervém no mundo. E que possui um plano eterno
que jamais pode ser frustrado. Um Deus que nós somos incapazes de compreender. Nós não podemos entender logicamente esse Deus. Nós não compreendemos exatamente a Trindade. Nós não compreendemos como funciona, como que a sua soberania não anula a nossa responsabilidade. Nós não conseguimos logicamente explicar essas coisas. Nós não conseguimos entender exatamente como pode Jesus ter duas naturezas. Jesus ser humano e ser divino. Como que pode? A minha postura diante desse Deus é de o reverenciar. Porque esse Deus incompreensível, ele não pode ser fruto de mente humana. Deus que eu não consigo explicar. Como que eu poderia criar esse Deus? Uma segunda questão importante aqui diz respeito à nossa ação no mundo propriamente dito. Que como nós vimos, Deus entrega toda uma geração aos seus próprios pecados como forma de juízo. Qual a nossa reação a nos depararmos com uma sociedade que nitidamente está entregue aos seus pecados como a geração que nós vivemos hoje? Será que nós devemos nos alegrar dizendo, bem feito? Não quiseram ouvir o Evangelho? Não querem se converter? Agora estejam desde já condenados. Deus já entregou essa geração, né? Azar deles. Essa seria a saída fácil, muitas vezes até a saída que nós queremos, né? É dizer, bem feito, vai sofrer, né? E vai para o inferno mesmo, né? Mas não, irmãos. Nós devemos seguir o conselho que Paulo dá ao jovem Timóteo, quando ele diz, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Nós não temos como saber quais são os planos de Deus. Nós não somos capazes de identificar quando que Deus entregou alguém aos seus próprios pecados. Nós sabemos apenas que Deus é soberano e é Ele quem salva. E Ele salva como? Por meio da pregação. Uma pregação que fala do quê? De Jesus Cristo e da sua obra redentora. Nós devemos pregar esse Evangelho. E nós devemos também orar para que Deus salve por meio do Santo Espírito as pessoas dos seus pecados. Que o Espírito Santo venha e convença essa nossa geração da justiça, do juízo e do seu próprio pecado. Isso, irmãos, a realidade que vivemos deve nos fazer pregar, proclamar o nome do Senhor Jesus ainda mais forte. Deve nos fazer entender a urgência do Evangelho, porque é só isso que pode mudar qualquer coisa no nosso meio. Se há algum tipo de esperança para o nosso país, para a nossa cidade, para a sociedade, para a nossa comunidade, para a escola dos nossos filhos, é o Evangelho. Se há alguma esperança ainda para um mundo melhor, é o Evangelho. E por isso que nós temos que pregar a única mensagem capaz de salvar, que é as boas novas de Jesus Cristo. E aí a terceira reação que nós devemos ter diante desse ensino é o que nós vemos na conclusão do texto, no verso 16 e 17. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Agora Jesus fala aos discípulos. Toda aquela multidão que acompanhava Jesus, incluindo os escribas e fariseus, que acusavam Jesus de agir por poder de Satanás, todos eles podem ver e ouvir. Eles viram os milagres, eles ouviram as palavras de Jesus. Entretanto, os discípulos são plenamente felizes, porque possuem um fator que vai além de apenas sentidos físicos.
Os discípulos, eles veem e ouvem com os órgãos da fé. Os discípulos não são melhores do que os seus opositores. A única diferença está no favor divino, na graça soberana que os alcançou. E é por conta disso, irmãos, que se você hoje está atento à palavra de Deus exposta aqui essa noite, se você deseja conhecer e ouvir mais sobre os mistérios do reino que foram revelados por Cristo, por meio da palavra de Deus, então você é um bem-aventurado, porque você encontrou favor diante de Deus. Você deve se alegrar, ser plenamente feliz, porque a graça sublime do Senhor regenerou o seu coração. E você tem o privilégio de conhecer sobre coisas que muitos profetas e homens justos do Antigo Testamento desejavam conhecer, mas não conheceram. Você conhece Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe sobre a realidade do reino e sobre os seus mistérios. E você tem a oportunidade de continuar a conhecer. Você tem a oportunidade de receber cada vez mais da parte de Deus bênçãos espirituais. Portanto, bem-aventurado, porque os olhos de vocês agora veem. Bem-aventurado, porque os ouvidos de vocês agora ouvem a palavra de Deus. Nós devemos ser eternamente gratos, porque a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. De acordo com a palavra, nós podemos ter a certeza, uma certeza muito triste, de que multidões permaneceram, permanecem e permanecerão nesta cegueira, sem conseguir olhar, perceber a glória do Evangelho de Cristo. Muitos permanecerão sem crer no Rei Jesus. Por isso, irmãos, que a minha oração final é que todos nós, ao nos encontrarmos com a pedra viva, ao nos encontrarmos com Jesus Cristo, possamos chegar à mesma conclusão que Natanael chegou quando ele teve o seu primeiro encontro com o Senhor Jesus, que você encontra lá em João, capítulo 1, verso 49. Ele disse para Jesus: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Que a graça de Deus alcance cada um de nós. Vamos orar.